Mateus 6, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Que hoje Deus possa ministrar no teu coração o valor da sua vida. A realidade é que a grande, esmagadora maioria das pessoas desconhecem o próprio valor. Nós não temos ideia de como somos preciosos aos olhos do Senhor, o quanto somos amados. Na verdade, a Bíblia diz que nós vamos conhecer só parte do amor de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra. Só vamos conhecer plenamente o seu amor quando estivermos com Ele. Ele vai nos dando porções desse amor, vai nos revelando partes desse amor, o que já nos constrange, o que já é o suficiente para nos transformar, o que é já o suficiente para nos apaixonarmos por Ele, para nos rendermos a Ele, para nos entregarmos a Ele. E o desconhecimento, justamente a falta de entendimento, de conhecimento desse valor que você tem para Deus, desse amor que Deus ele tem por você, muitas vezes gera esse medo nas pessoas, gera essa insegurança, porque esse mundo onde nós estamos, ele vai se esforçar, na verdade, em te desprezar, em te desvalorizar, em te desmerecer. Muitas vidas são intensamente atacadas nessa área, são intensamente assoladas, de maneira feridas, de maneira que se desvalorizam, criam dúvidas acerca da própria vida. E amados, a ansiedade, em resumo, ela nasce em corações que não conheceram verdadeiramente esse amor. Poxa, pastor, do que você está falando? Quer dizer que um cristão ele não vai ficar ansioso? Não, é impossível não estar ansioso, amados. Todos nós vamos ter uma medida de ansiedade, vamos ter em algum momento, vamos ficar ansiosos por algo, porque é um sentimento que faz parte. É como se entristecer, é como se alegrar, é como sentir raiva. É impossível, a não ser que haja algum tipo de patologia, de doença emocional, então é impossível não ficar ansioso. Agora, o problema está em andar ansioso, em ser dominado por essa ansiedade, em ser privado, ou deixar de viver, ou deixar de ter as alegrias, deixar de desfrutar de outras coisas, porque a ansiedade acaba te consumindo. A ansiedade ela é muito associada ao medo, ela é muito associada às dúvidas. E nós vamos entender aqui que Jesus ele trata isso de uma maneira muito intensa, muito profunda, mas justamente nos levando nessa direção de confiarmos no amor de Deus, de confiarmos, de percebermos que nós somos especiais para o Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, por exemplo, ele traz um paralelo acerca da criação, e é interessante que depois nós olharmos isso, ele vai falar das aves, vai falar dos vegetais, ou seja, como se ele estivesse trazendo um paralelo com o próprio Gênesis 1, onde está ali a criação de todas as coisas, onde Deus ele cria os animais, ele dá ordem à água que se povoa de peixes, aves nos céus, a relva e as árvores frutíferas, a ordem à terra, e tudo isso vai sendo criado. Mas quando ele cria o homem, é algo diferente, porque ele une a Trindade, ele une o Espírito Santo e o Filho, e ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi criado de uma maneira única, nós fomos criados de uma maneira muito especial, e nós temos aí não sei nem se é o privilégio, mas a grande honra de termos sido feitos por Deus, a sua imagem e semelhança. Amém, amados? Então você é precioso para Deus, você precisa entender isso. A sua vida aqui na terra não está ocupando espaço, os seus dias aqui eles não são vagos. Deus ele está te observando em todo o tempo. Há um propósito, há um plano para você, há um amor destinado para te salvar, há algo especial de Deus para a tua vida, e você precisa ter essa consciência, porque isso vai te libertar de muita coisa. Isso vai te dar uma boa autoestima, mas vai fazer você olhar para o próprio Deus de uma maneira diferente. Porque alguém que está nessa condição, na verdade, não está conhecendo a Deus, ou está distante dele, não está desfrutando desse amor, não está desfrutando dessa intimidade.
Então, entenda algo: a ansiedade, ela vai nascer em corações aonde muitas vezes existe muito mais o interesse terreno do que o interesse eterno. E por que isso acontece? Não quero trazer uma culpa, mas isso acontece por não conhecer as coisas eternas. A partir do momento que você começa a vislumbrar a eternidade, os princípios celestiais, o que é o reino dos céus, é claro que não vamos conseguir nunca abranger tudo aquilo que é o reino dos céus, a não ser quando nós estivermos nele, mas nós somos chamados a trazer à existência o reino dos céus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa maneira: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o reino dos céus se manifesta através das nossas vidas, em nossas vidas, porque ele também está em nós, dentro de nós. Jesus nos ensinou, e nós somos instruídos a cada vez mais entrarmos nessa dimensão daquilo que é eterno. A palavra vai nos aconselhar a não ficar com os nossos olhos nas coisas terrenas, mas erguer e olhar para as coisas eternas. A palavra de Deus vai nos exortar e vai dizer: se a nossa esperança é só para essa vida, nós somos os mais dignos de misericórdia. Ou seja, a partir do momento que eu vivo um novo nascimento, que eu tenho um impacto com Jesus, eu preciso começar a entender que eu já não pertenço mais a esse mundo. Eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu nasci do Espírito. Quem nasce da carne é carne, então está vivendo as coisas desse mundo. Mas quando eu vou nascer do Espírito, eu nasço através de Cristo, recebo o perdão dos meus pecados e uma nova vida. A partir daí eu já pertenço a um reino eterno. Eu pertenço a Deus, eu faço parte da família do povo de Deus. Eu estou como um peregrino nessa terra. E a minha esperança, ela precisa agora começar a se desenvolver com uma esperança eterna, acerca das coisas eternas. Esse mesmo texto de Mateus 6, versículos antes ali, no versículo acho que 20, 21 por ali, ele fala acerca de você, aonde você coloca o seu coração. No 21, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então depois ele vai nos instruir a fazer o que? A juntar tesouro nos céus. Por quê? Porque é lá que você vai passar a maior parte da tua existência, na verdade toda a tua existência. Nós vamos passar um curto período aqui, o restante é na eternidade. Então entenda alguma coisa: quando eu estou muito preso aqui, com os meus olhos nas questões da terra, eu não posso tirar totalmente, porque eu ainda estou no mundo, não sou do mundo, mas estou no mundo. Amém, amados? Por isso que é impossível não estar ansioso. Agora, quando eu estou totalmente ligado ao que é terreno, quando o meu interesse, estou falando das minhas motivações, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus anseios, eles são para aquilo que eu vou viver na terra, então eu facilmente serei dominado pela ansiedade. Por quê? Porque primeiro que eu já estou colocando toda a minha força, todo o meu empenho, tudo aquilo que eu sou, naquilo que é passageiro. Então, por natureza, pela essência daquilo que eu vivo, para aquilo que eu vivo, eu já estou em algo que é superficial e algo que é frágil. Então não tenho já um alicerce sólido. Como eu vou poder ser uma pessoa confiante? Como eu vou poder ser um ser confiante? Amém? Então, quando isso acontece, quando existe mais confiança naquilo que se tem ou naquilo que se pode ter do que naquilo que se é, você vai ter uma fragilidade muito grande, porque tudo aquilo que nós possamos ter nessa terra é passageiro, vai ser corroído pela traça, pelo ferrugem, pelos intempéries da natureza, né? Ou pelos ladrões que possam minar e roubar. Mas aquilo que eu construo em Cristo e através de Cristo é eterno. Então, se eu coloco mais confiança naquilo que eu posso ter, naquilo que eu posso ter controle, naquilo que eu posso dominar, do que naquilo que eu sou, eu estou muito fragilizado. Como assim confiar naquilo que eu sou? Quando você é um filho de Deus. Quando filho de Deus, assim como o texto que nós acabamos de ler diz, você tem muito mais valor. Você é alguém que foi comprado por um alto preço, um preço do sangue do Filho de Deus, de Cristo. Você é o alvo de todo o plano de salvação, de redenção do Senhor. Você tem um valor extremo para o próprio Deus. Você é filho. Então, quando há essa consciência, o que eu oro e peço que o Espírito Santo, porque é Ele que nos revela, é Ele que fala ao nosso espírito, que nos dá consciência no espírito do homem, que nós somos filhos de Deus,
Que o Espírito Santo possa te ministrar ou possa te conduzir a fazer essa entrega, a fazer essa aliança nessa noite, entregando a sua vida, se arrependendo dos seus pecados. Uma vez que você crê em Jesus, já não há mais nada que possa te impedir, porque aqueles que creem recebem o poder de serem feitos filhos. Uma vez que você crê em Cristo Jesus, você vai receber o perdão dos seus pecados, vai receber o dom do Espírito Santo, vai receber o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém, amados? Isso é tão sério, essa questão dessas preocupações e dessa ausência de conhecimento de quem nós somos, de amor ao nosso Deus, ao nosso Pai, de entrega a Ele, de uma vida em Deus e para Deus, que ainda nesse texto, no versículo 24, ele diz: olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Então presta atenção, amados, porque o que Jesus vai fazer a partir do versículo 25, Ele vai lidar com as preocupações dessa vida, Ele vai lidar com os anseios. Ele vai falar para nós não estarmos preocupados nem ansiosos, para você entender o valor que você tem, e que Deus, Ele tem uma consciência das suas necessidades, para te levar nesse lugar seguro. Então Ele já está preparando os nossos corações, apontando, falando: onde é que está o teu coração, onde é que está o teu tesouro? Qual é o Senhor que você serve? Porque não dá para servir dois. Quem você está agradando? E aí você precisa fazer essa avaliação. Amém? Provérbios 12, versículo 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Então a gente não sabemos quem nós somos, como nós somos amados, e não desfrutar dessa intimidade que precisa para poder lançar fora a ansiedade, vai te levar num lugar de abatimento. Você pode ter até uma boa estrutura, uma boa formação, e você pode suportar durante um bom tempo isso, mas vai chegar uma hora que você vai fadigar. Vai chegar uma hora que essa preocupação desnecessária, essa ansiedade naquilo que é frágil, naquilo que é passageiro, naquilo que enfim, não vai poder te oferecer um alicerce, isso vai te abater. Então, Provérbios 12, 25 fala que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E o que Deus está fazendo conosco aqui nessa noite é nos dando uma boa palavra. Ele está dizendo: você tem muito mais valor, muito mais valor. Se eu sustento toda a natureza criada, se eu me preocupo com cada simples passarinho, quanto mais eu não me preocuparia com você. Você acha que eu não estou vendo o que você está vivendo? Se eu olho para as aves do céu, se elas não precisam ter essa preocupação de armazenar em celeiros, nem semear e colher, você tem muito mais valor. E isso precisa remover do teu coração tudo aquilo que te abate. Andar nesse lugar de intimidade, de filho na presença de Deus, vai te levar a uma outra velocidade na tua vida, inclusive nas conquistas, porque você consegue aplicar a tua força, você consegue aplicar a tua energia naquilo que realmente vai frutificar. E nos momentos que as situações difíceis elas vêm, você acha um lugar de descanso. Então a situação difícil ela vai vir, ela vai passar, mas você não sai desgastado dela. Você se mantém sendo renovado por Deus. Você enfrenta com responsabilidade cada um dos desafios a serem dados, mas certo de que Deus está com você, de que você não está sozinho, de que Ele está cuidando de tudo, que Ele está te observando em todo o tempo. A ansiedade, amados, ela tem sido classificada no nosso tempo como um dos maiores males dessa geração. Eu acredito que possa ser até pela maneira como as pessoas elas vivem hoje, por essa cultura de tantas coisas, as coisas serem rápidas, tanto imediatismo. Mas a palavra de Deus nos mostra que ela é algo que faz parte da história da humanidade desde sempre. Sempre foi um mal a ser combatido, sempre foi algo que assolou a alma dos homens, sempre foi algo que abateu os homens. Nós estamos vendo aqui um livro histórico e um livro de instrução que Deus nos deixou, e Ele trata em diversos textos e de diversas épocas também desse mal, dessa dificuldade. Então assim, primeiro, se você tem enfrentado isso, não recebe um peso, mas recebe uma palavra boa. Amém? Por quê? Porque ela vai te alegrar.
não recebe o peso de estar passando, porque todos nós passamos por dificuldades. Mas deixa essa boa palavra te alegrar. Você tem um valor inestimável para Deus. Ele se preocupa com você. Você não está sozinho nessa sua dificuldade. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a tua fragilidade, e é justamente na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então já começa desde já, enquanto essa palavra está sendo ministrada, a dar passos em confiança diante do Senhor. Já começa desde agora a se aproximar dele, permitir que ele se aproxime de você, deixe ele te abraçar, deixe ele começar já a confortar o teu coração. O Espírito Santo, ele é o consolador. Deixa ele te consolar na dificuldade que você está passando, talvez feridas abertas, talvez um luto que você está enfrentando, talvez, eu não sei, tantas situações difíceis que nós enfrentamos, que a vida nos surpreende. E o conselho é para que você se lance diante do Senhor. Eu entendo que hoje, talvez até a tecnologia de alguma forma, ela desperta essa ansiedade, porque as pessoas, é tanta informação, é tanta coisa que vem, as pessoas não conseguem nem digerir isso direito, e isso já deixa o ser humano ansioso de alguma forma, mas sempre foi um mal a ser combatido. E a questão da ansiedade, dessa preocupação, é que a ansiedade vai fazer com que a pessoa se ocupe antes daquilo que é necessário. Uma pessoa ansiosa, ela se ocupa, né? O que é isso? É você se ocupar antes daquilo que é necessário. Você, às vezes, não sei, de repente você fez um exame para saber algo a respeito da tua saúde, e alguns sinais indicam que talvez não esteja tudo muito bem, só que o resultado do exame não saiu. O resultado do exame vai sair talvez daqui a 3 dias ou na próxima semana, e você já fica preocupado com aquilo o dia inteiro, às vezes deixando de fazer o que você tem que fazer, de cumprir as suas tarefas, as suas obrigações, de dar atenção às pessoas que você ama à sua volta. Você fica ali tomado por aquela situação. Às vezes alguém no teu trabalho recebeu uma carta de demissão, e aí você fica desesperado, fala: meu Deus, sou o próximo. E você fica preocupado. Mas se você está trabalhando ainda hoje, pelo menos no dia de hoje você vai receber. Então amanhã, se chegar uma cartinha, você se começa a se ocupar com essa preocupação. Mas até aí não há necessidade de se sofrer antecipadamente. Pessoas sofrem antecipadamente, e isso é muito ruim, porque às vezes essa notícia nunca vem. Você vai lá, você recebe depois do exame, não era nada daquilo que você pensou, ou inclusive você orou e Deus te curou, ou ao invés de você perder o emprego, você acaba sendo promovido. Enfim, você tem que colocar a tua esperança. Você, ainda que venha uma má notícia, mas espera aí, quem que é? Onde está o teu alicerce? Não é o seu Deus, que é o Deus que cura? Ou é um Deus que, ainda que você não seja curado, é um Deus que vai te dar uma vida eterna? Não o seu Deus que traz a provisão sobre a tua casa? Então espera aí, você tem que ser responsável. Então a preocupação, ela tem que ser comedida, ela tem que ir até um certo lugar, ela não pode roubar a tua paz. A preocupação, ela tem que te mover. De repente é você olhar para um lado para o outro, dar uma vasculhada nos seus contatos. Se eu precisar de um emprego, será que tem alguém que pode me ajudar? Posso mandar um currículo para alguém? Você começa a agir, mas não se desesperar, não perder a sua paz, não adoecer a sua alma. Amém, amados? Alguém assim antecipa os sofrimentos, às vezes sofre por ilusões, porque a ansiedade, ela tem o poder de criar um cenário na mente do ser humano catastrófico. É algo terrível. Você pega um marido ciumento, por exemplo, a esposa sai para trabalhar, ele já cria um cenário na cabeça dele desesperador, de traição, assim como uma mulher também. E a pessoa às vezes está no trabalho, está fazendo o que tem que fazer, e você está ali naquele sofrimento, naquela situação, cria esses sentimentos que são doentios, desgastantes, que corrompe também, corrói os relacionamentos. Enfim, ninguém suporta viver uma situação dessa. É algo que realmente abate qualquer um, destrói qualquer relacionamento, qualquer situação. Amém, amados? Então toma muito cuidado com isso. Não antecipa o sofrimento de amanhã para hoje, sendo que não há nada diferente acontecendo hoje. Outra situação que pode acontecer também é as pessoas criarem grandes expectativas, não só tanto do que é ruim, como daquilo que é bom. E criar expectativa
é algo até certo ponto bom, porque nos gera esperança, também nos movimenta. A expectativa muitas vezes ela nos alegra. Agora, alguém que não sabe dosar isso de forma saudável vai se frustrar. E a frustração, amados, ela é terrível, ela abate o espírito do homem. Estão comigo, amados? Então perceba que há dois tipos de ansiedade: uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa. A ansiedade positiva, ela é gerada por sonhos, expectativas de coisas boas, daquilo que de bom possa nos acontecer. Então muitas vezes você gera expectativa por algo novo na sua vida, às vezes por uma mudança. Você vai mudar para uma casa legal, um lugar diferente, isso vai gerar uma expectativa, vai gerar uma ansiedade por desfrutar daquilo. Às vezes você troca de emprego, então vai trocar o ambiente, vai trocar, né, de trabalho, vai para um outro lugar diferente, um ambiente diferente, pessoas diferentes, propostas diferentes, enfim, às vezes uma filosofia diferente de trabalho, e tudo isso gera uma ansiedade. Até um tempo isso é legal, amém? Isso não é tão ruim, a aquisição de um bem. Mas e se isso não dá certo? Qual a quantidade de expectativa que você coloca nisso? Por que eu estou falando? Às vezes fica até difícil de entender. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa fica tão feliz de entrar numa determinada empresa, às vezes uma empresa legal que ela sonhou, uma multinacional, sei lá, sonhou com aquilo que era o ideal que ela tinha, e ela criou algo tão grande para ela, virou algo tão que, enfim, botou tanta segurança, depositou tanta esperança naquilo, e aí vai lá, faz 3 meses de experiência e chega no final, não assina o contrato. Meu Deus, você não pode perder o chão por causa disso. Tua vida continua, amém? Tua vida continua, você continua tendo valor. Você tem valor para Deus. Não foi aquele lugar, não foi aquela porta. Deus tem algo melhor para você. As coisas vão continuar. Você não pode perder a alegria da vida por nãos que vêm. Por nãos que vêm, ou por situações, enfim, difíceis que aconteçam, amém? Uma ansiedade negativa, e essa é muito associada pelo medo. É algo, quando as pessoas elas têm uma expectativa de algo ruim que vai acontecer. E isso tem sido algo muito presente hoje na sociedade, muito presente na vida das pessoas. Você não consegue assistir 30 segundos de um rádio no seu carro, ou de um noticiário na TV, onde seja, sem uma notícia ruim. Você não consegue assistir nem 1 minuto, nem 15 segundos, acho que exagerei com 30 segundos. Você não consegue, ao tempo todo nós estamos sendo bombardeados, e não só de coisas ruins que acontecem, mas de um anúncio de algo ruim que possa acontecer com você, e isso assusta as pessoas. Então, como eu falei, essa ansiedade negativa pode ser gerada na questão de um exame, notícias ruins que de repente você recebe, medo, né, do futuro. Que tipo de medo? Medo de não conseguir pagar suas contas, de cumprir seus compromissos, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho. Você pega uma pessoa que está solteira, às vezes ela deixa de ser dominada ou dominado por esse tipo de sentimento. Ei, o que Deus tem para você é teu. O que você precisa fazer com você? Você precisa se preocupar de aperfeiçoar teu caráter, de se cuidar, de comprar um perfume, de fazer tua barba, de arrumar uma roupa legal. Se preocupa com essas coisas, amém? A pessoa, Deus ele está cuidando. No momento certo as coisas vão acontecer. E se não acontecer, você não precisa de ninguém. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Então esse desespero nasce em pessoas que não são autossuficientes, em pessoas que não têm um relacionamento pleno com o Senhor, pessoas que têm nas suas vidas uma lacuna tão grande, que criam necessidades e se desesperam na ideia de algo não acontecer da maneira como elas esperam, como elas idealizam. Isso é horrível, principalmente quando se fala de relacionamento. É horrível, porque alguém que deposita tanta expectativa numa outra pessoa vai se frustrar, porque a pessoa não vai suprir, ou você vai sufocar a outra pessoa. Você vai se frustrar ou com a pessoa ou com o relacionamento, e aí vai virar um rombo dentro de você, difícil, que só Jesus pode preencher, mas é difícil de tratar. É uma caminhada árdua até alcançar essa cura, porque está colocando expectativas daquilo que é vulnerável, daquilo que é frágil, daquilo que jamais vai poder te oferecer um alicerce.
né? Se você prestar atenção na palavra solteiro, ela fala de alguém inteiro. Essa pessoa que ela está inteira, ela está plena, ela sim está pronta a assumir um relacionamento. Vai ser algo saudável. Ela não depende de ninguém. Seu marido, sua esposa pode sair, ficar uma semana longe, que você vai ficar bem, dá aquela saudade e tal, mas você não fica desesperado, nem desesperado. Isso é tão bom, amados, amém? É tão saudável. Enfim, essa ansiedade negativa, ela vai se caracterizar por uma luta mental. A pessoa, ela trava uma verdadeira batalha na mente dela. Ela já começa a sofrer ou pela doença, ela começa a sofrer pela solidão, sendo que ela não está nem vivendo isso ainda. Ela começa a sofrer por dores que ela poderia vir a ter. Meu Deus, é mais do que uma preocupação, amém? E as pessoas, elas verdadeiramente sofrem, elas choram, elas se derramam, elas se desesperam, elas perdem a paz, elas têm praticamente todos os sintomas, podemos colocar assim, daquele mal assolando, como se ela estivesse realmente vivendo aquilo. Olha como a ansiedade, ela junta com esse medo, ela é poderosa para desgastar as forças de alguém. Mais uma vez, amados, entenda que Deus está te conduzindo para um lugar perto dele. Vá dando esse espaço. Eu estou me esforçando aqui para que você possa se identificar nas suas situações, amém, amados? Enfim, essa obsessão no problema que poderia vir a ter é terrível, porque também na grande maioria das vezes Deus, ele apresenta uma solução antes. As coisas, elas vão se resolvendo, nunca acaba sendo tão dramático como uma pessoa ansiosa, amém? Estamos falando de alguém que sofre desse mal da ansiedade. Como uma pessoa ansiosa acaba idealizando. O tempo acaba sendo um fator tão agravante, tão desesperador, porque a pessoa, às vezes, um dia para ela vive uma eternidade. Uma semana, às vezes o que é necessário para esperar o que Deus vai fazer é uma semana, é um mês, é um ano. Mas isso se torna impossível para alguém que é ansioso, e aí acaba cometendo falhas, porque não vai esperar Deus agir, não vai esperar Deus responder. Ela vai acabar colocando os pés pelas mãos. Ele vai acabar dando passos que não eram para se dar, e as consequências são severas. Hoje, a vida que nós vivemos é uma vida que ela é cronometrada por compromisso, é tanta atividade, é tantos afazeres, é um dinamismo na vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o Kairos não mudou. O tempo de Deus, ele não sofre impacto do Cronos. O tempo de Deus sempre foi o tempo de Deus. Você olha para a Bíblia, por exemplo, você pega Isaac, que tinha a esposa estéril, Rebeca. Você olha ali, você lê 4, 5 versículos, daqui a pouco ela vai engravidar. Mas se você prestar atenção no texto, você vai perceber que esses 4, 5 versículos foram 20 anos que passaram. A esposa era estéril e Isaac orou por ela 20 anos. Então numa simples frase ali, você fala: poxa, passou, ele casou, o servo de Abraão trouxe, ele casou, coisa linda, maravilhosa, daqui a pouco está tudo resolvido. Mas foram 20 anos de oração, 20 anos se derramando na presença do Senhor, e Deus respondeu. Amém? E se ele fica ansioso? E se ele faz como Abraão acabou fazendo, pela ansiedade de Sarai, né? Que acabou tendo um filho com a egípcia. Meu Deus, você vê que as consequências são sérias. Até hoje o mundo sofre com a consequência daquela ansiedade. Deixa o domínio da tua vida na mão do Senhor. Hoje nós vamos caminhar aqui de uma forma que Deus vai te instruir a como fazer isso. A verdade, amados, é que nós somos criados para a eternidade. Você pode dizer isso a respeito de você mesmo? Vamos fazer um exercício aqui agora. Fala: eu tenho valor, e eu sou criado para a eternidade. Deus me criou para desfrutar daquilo que é eterno. Amém, amados? Você foi criado para a eternidade. Eclesiastes 3:11 fala que Deus já colocou inclusive no coração do homem essa perspectiva, esse entendimento acerca da eternidade. Pastor, o que isso tem a ver? Onde é que estão os teus pés? Onde é que está o empenho dos teus pensamentos? Aonde você tem passado o tempo?
Aonde estão os teus olhos? Você está colocando os olhos na eternidade? Aonde está a tua esperança? Ele está para as coisas dessa vida, para as tuas realizações terrenas, os teus prazeres terrenos, as tuas vaidades terrenas, os teus conflitos terrenos? Ou você está colocando os teus olhos, a tua esperança naquilo que é eterno? Porque é disso que a gente está falando. Alguém que tem uma consciência de eternidade, amém? Alguém que entende o valor que tem para Deus, alguém que entende o valor de um filho, de ser um filho de Deus, e tem essa consciência de eternidade. Deus te deu essa consciência, você entende isso. Amados, para alguém que é eterno, tempo não deve ser um problema. Tempo não deve ser um problema para quem é eterno. Pastor, como que isso pode acontecer? Se você for lá em Romanos, capítulo 6, vai falar que aqueles que se identificam com Cristo na morte através do batismo. O que é o batismo nas águas? Eu desço nas águas mostrando que o velho homem está morrendo, o homem do pecado ficou ali. Eu me identifiquei com a entrega, com a morte de Cristo nas águas. Então eu me identifiquei com Ele, eu me batizei nas águas, eu me entreguei a Jesus. Aquele que desce as águas do batismo se identificou com Cristo na morte, certamente se identificará com Ele na sua ressurreição. O que aconteceu ali? Então agora, a partir de agora, você que se entregou a sua vida para Jesus, você que foi batizado nas águas, está andando com Cristo, a morte já não tem mais poder sobre a tua vida. Assim como a morte foi tragada pela vitória, não pôde reter a Cristo, ela não pode te reter. O poder da ressurreição já está sobre você. Então ainda que você esteja nessa terra, ainda que você está passando por ela aqui, você já vive como quem vive eternamente. Lá em João, capítulo 11, no versículo 25, Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Do que ele está falando? Ele está falando da que seria a segunda morte. Nós vamos passar da morte para a vida. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que creem, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que são filhos, entendem o teu valor de filho e a tua consciência de eternidade. Alguém que já vive a eternidade, alguém que vive eternamente. Meu Deus, o que você não tem falta de tempo. A vida aqui ela é passageira. E aí você começar a perder a sua paz, você começar a errar, você começar a colocar os pés pelas mãos em atitudes erradas, sem esperar aquilo que Deus vai fazer, por uma vida que é um sopro, que é como um piscar de olhos, é como a flor da relva, que o sol vem, seca e murcha. Meu Deus, olha para as coisas eternas. Você vai passar, amados, toda a tua existência na eternidade. Aqui foi só o tempo para a salvação. Aqui é só uma parte daquilo que Deus está fazendo, te forjando. Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criação. Deus está te criando, Deus está gerando em você o filho, gerando em você a filha dele. Olha para aquilo que é eterno. Eclesiastes 3, versículo 14, põe para mim aí. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá. O que quem faz? O que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amados, aquilo que Deus tem para a tua vida não dá para tirar nada disso. Aquilo que Deus não tem para a tua vida não dá para acrescentar. Então descansa teu coração. Descansa o teu coração na presença do Senhor. Deixa Ele governar a tua história. Entra no teu lugar de filho. Entenda que não adianta você ficar com essa preocupação tremenda, que você não pode acrescentar nem mais meia hora na tua vida. É Deus que nos sustenta. Eu passei por isso. Começo do ano, em janeiro, eu fui para o hospital numa situação terrível. Eu piorava a cada dia. Fui e voltei do hospital 3 vezes. Na terceira vez eu já falei: meu Deus, está acontecendo. Eu achei que eu ia embora. Eu achei que eu ia partir, a morte passou bem perto. E assim, quantos não morreram? Meus amados, eu não sou especial a tal ponto. É que não era a minha hora. Se fosse a minha hora, não adiantava eu querer ficar mais um dia no hospital, ou ficar menos um dia. Eu ia ir. Por quê? É certo que um dia eu vou. Ou ele vem para mim, ou eu vou para ele. Mas essa é a certeza que todos nós temos. Todos nós, ou eu acredito que Jesus está muito perto de voltar, mas ou Ele volta para nós antes de nós irmos, ou uma hora você vai. E aí? Como é que você passou esse tempo aqui?
A tua preocupação já estava naquilo que é eterno, porque todos nós iremos para lá, amados. Se acreditamos que tudo tem um tempo determinado, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, viveremos bem melhor. Aceitaremos os tempos dos sims e os tempos dos não. Vamos aceitar o tempo da chuva abundante e o tempo da seca. Vamos aceitar o tempo do luto e o tempo de se viver e de se alegrar. Haverá tempo para tudo. Essa saúde, amados, de aceitação, de compreensão, de saber que Deus está governando, ela é extremamente benéfica, porque você vai ter perdas, você vai ter dias de luto, mas você também vai ter dias de conquistas, você vai ter dias de celebração, dias de festa, dias de celebrar, amém? Vai ter o dia do nascimento, vai ter o dia da morte, tudo isso faz parte da nossa existência, da nossa vida. Agora, isso não pode ter o poder de me influenciar a tal ponto de me abater. O ensino de Jesus, amados, sobre a ansiedade, em Mateus capítulo 6, é extremamente poderoso. Jesus, conhecendo o coração do homem, ele falou profundamente acerca da ansiedade e das questões que nos preocupam, das questões que nos assolam, das questões que roubam muitas vezes o nosso equilíbrio, a nossa paz. Ele foi profundo na alma das pessoas, amém? No lugar onde muitas vezes está lá o sofrimento de cada um. Ele, como mestre, tratou das questões e nos levou um caminho, nos ensinou um caminho para vencermos a ansiedade. Então vai comigo lá em Mateus 6, no versículo 25. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou que beber, com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Amados, presta atenção, que tem muitas mensagens do Senhor aqui. Não vou abordar tudo que Deus tem para falar, por causa do tempo também, amém, amados? Mas se você perceber, Ele já divide o nosso ser em dois aqui. Ele fala do corpo e Ele fala da vida. Então o corpo vai falar sim das questões terrenas, vai falar sim da tua comida, vai falar sim daquilo que você tem para vestir. Ele fala, não é o corpo mais importante do que a roupa. E Deus vai cuidar do teu corpo, Ele vai cuidar dessas que são as suas necessidades. Mas Ele destaca, não é a vida mais importante do que a comida. E o que é a vida? Da onde ela veio? Para onde que ela vai? O que é isso? Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, você vai ver que ali Deus, Ele formou o homem, né? E aqui também teria, meu Deus, tem outra, poderia até ser uma palavra que eu posso trazer mais nos próximos dias aí, porque Gênesis 2:7 fala que Deus, Ele formou o homem, é um verbo, né? Você vai no Gênesis 1:26 fala que Deus, Ele fez o homem. Se avança mais 3 versículos, 28 a 29, Deus criou o homem. Então Ele fez, Ele criou e Ele formou. Isso fala de 3 estágios, 3 processos. Enfim, vamos voltar para cá, porque senão a gente começa a viajar. Mas há algo de Deus aqui, amém, amados? Então Ele está aqui nesse 7, Ele formou o homem. E aí Ele faz o que? Ele soprou, Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e aí o homem se tornou um ser vivente. Deus, Ele soprou essa vida em você, e você precisa entender que aquilo que Deus te deu, amados, é o teu bem mais precioso. A tua vida é o bem mais precioso. Alguns homens de Deus entenderam isso e tentaram nos explicar algumas vezes. Jó, por exemplo, quando ele é questionado acerca de tudo aquilo que ele perdeu, os seus amigos, a sua esposa, ele faltava para ele palavras para explicar, como se ele quisesse dizer, olha, eu perdi muita coisa realmente que era importante para mim, eram boas, mas aquilo que é de mais precioso eu não perdi. Eu ainda tenho, meu Redentor, Ele vive, eu sei que eu tenho crido. Ele vai explicando isso, ele fala, olha, na verdade, como é que eu vou dizer isso para vocês? Eu nasci nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar para o pó nu. Deus deu, Deus tirou,
Louvado seja o Senhor. A minha parte que cabe é louvá-lo em todo o tempo. Quando Ele me deu, eu louvei. Quando Ele tirou, eu também louvei. Se eu aceitei o bem de Deus, não vou aceitar o mal também? Ele tenta explicar isso, e essa é a realidade. Ele fala: ainda que eu tenha o Senhor, ainda que eu permaneça na presença dEle, eu não vou blasfemar, eu não vou me levantar contra, eu não vou me chatear com Deus, eu não vou ficar bravo com Deus, não vou me irritar com o Senhor, não vou soltar uma palavra contra Ele, porque é Ele que soprou vida em mim, é Ele que me deu a vida, por Ele que eu respiro, é para Ele que eu existo, Ele é Deus. Então, amados, essa vida é mais importante do que tudo. Não precisamos do resto, amados, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A ansiedade vai me abater, mas a boa palavra vai me alegrar. Então eu vou ficar com essa que me alegra, com essa que me sustenta, com essa que me dá vida. A vida é o melhor de tudo, aquilo que recebemos e precisamos. Então não deixe com que preocupações e ansiedades roubem a tua vida. E aí eu vou falar dessas coisas mais profundas de Deus, como falamos agora, mas das coisas mais simples, porque a vida ela está em tudo. Você ter a graça de acordar de manhã, dar um beijinho na tua esposa, acordar teu filho para levar ele para a escola, e aí você às vezes perde a alegria, faz isso carrancudo, porque você está preocupado com um monte de coisa. Ou você sai da tua casa, em vez de dar um bom dia para o teu vizinho, falar com alguém, sabe? Um sorriso, coisas agradáveis, conversar com as pessoas do seu trabalho, ser uma pessoa agradável, alguém, enfim, amável. Não, se fecha, porque a ansiedade ela rouba de você a vida, ela te abate. E aí você se torna uma pessoa carrancuda, se torna uma pessoa que não vive. A tua vida vai passando diante dos seus olhos, o tempo passa diante de você e você está sobrevivendo, você não está vivendo. Você vai passando pela vida sem construir ela, sem realizar nela, sem estar nela. E a vida é mais importante do que essas outras coisas. O Senhor, Ele sabe das tuas necessidades. Então desfruta da vida que Deus te deu, filho. Desfruta, deixa o Senhor alegrar o teu coração. Não deixe com que isso daí sejam roubados, em nome de Jesus. No versículo 26 ele diz: observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós começamos falando, esse foi o texto-chave da ministração aqui. Mas observa, Deus está chamando a atenção para você olhar para tudo aquilo. Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. Todo mundo criado, toda a sociedade, a organização, as autoridades, todo o sistema é sustentado pelo Espírito de Deus, amados. Creia nisso. O momento que Deus tirar o Espírito Santo dele da terra, Ele vai tirar, né? Porque como é que eu sei? Porque a Bíblia diz que o momento que o Espírito Santo vai sair da terra, quando o Espírito Santo sair, acabou. O homem já não consegue se organizar por ele mesmo. Vira uma torre de Babel, vira um conflito, vira uma maldade generalizada, porque o homem, pelo próprio homem, ele se destrói, ele se corrói em si, ele vira um próprio câncer. Agora a presença de Deus em nós é que nos sustenta, é que nos mantém. E Ele está aqui, amém, amados? Ele continua aqui, Ele está falando: se eu cuide de tudo isso, você tem muito mais valor para mim, amém? Pastor, mas como assim? Presta atenção em algo, amados. Olha para a tua volta. Se você tiver oportunidade onde você está aí, tem uma janela, tem uma vista, alguma coisa, dá uma olhada. Abre a janela, dá uma olhadinha assim, ó. Você consegue ver o mar, ou consegue ver os morros para cá, sei lá o que você consegue enxergar aí, mas dá uma olhada para tudo isso. Tudo isso vai passar. Deus vai trocar os céus e a terra, lindos que nós conhecemos, como quem troca de roupa. Está escrito lá em Hebreus. Vai trocar como quem troca de roupa. Amém? Mas você tem tanto valor para Ele, que por amor a você, Ele falou: não posso perdê-lo. Ele falou: eu vou lá resgatá-lo. Ele abriu mão da glória, se humilhou a uma condição de um homem e veio pagar um preço do meu e do teu pecado, aquilo que era para nós pagarmos, aquilo que era para nós sofrermos, aquilo que nós precisaríamos pagar o preço, Ele pagou no nosso lugar. Para quê? Para que você não seja consumido como tudo será consumido, mas para que você entre na eternidade com Ele. Então toda essa natureza que Deus se esforça, Ele sustenta, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar, mas você, Ele não quer perder, Ele quer manter, porque Ele te ama, porque você tem muito mais valor. Ele quer tê-lo com Ele para toda a eternidade. Recebe esse amor de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Observa tudo isso. Versículo 27: quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja na sua vida mais. A nossa limitação é tremenda. Foi o que nós falamos um pouco agora, do que estava lá em Eclesiastes. Amém? Aquilo que Deus determinou, Ele determinou. O que Ele não determinou, Ele não determinou. O que Ele fez, ninguém pode remover. O que Ele não fez, ninguém vai poder realizar. Estão comigo, amados? Então você não tem, olha só a sua limitação. Então queira você ou não queira você se sujeitar a Deus, você já está sujeito a Deus. Então não é melhor a gente nos lançar nessa confiança e nos livrarmos de todo o peso que nunca foi feito para ficar nas tuas costas, todo o peso que nunca foi feito para você carregar. A necessidade de lançar esse fardo pesado e tomar o leve de Jesus, o jugo suave, de receber diante dele descanso, alívio. Esse é o nosso lugar de filho, esse é o nosso lugar de quem entendeu o valor que tem. Você não vai poder mudar muita coisa, essa que é a realidade. Por mais que você se preocupe, você não vai poder mudar muita coisa. O que você pode fazer? Você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. E aí? Chega no momento desse, você vê que você gastou toda a tua energia, o teu fôlego, a tua inteligência, a tua vitalidade por aquilo que vai ficar. E às vezes meia hora depois você vai partir. Acabou para você aqui, mas na verdade começou na eternidade. É muito importante a gente entender esse princípio. Eu estou insistindo, amados, porque a realidade que nós vivemos hoje é uma realidade que fala muito acerca do fim dos tempos. É um cenário apocalíptico, contemporâneo. A sociedade vive hoje isso, uma peste, uma praga que está aí pelo mundo inteiro. A política, a economia entrando num caos. Há tanto movimento que a gente não sabe como que vai ser o resultado disso na liderança mundial, nesse contexto, como isso vai se fechar. E isso às vezes, para quem está olhando somente para aquilo que é terreno, vai se desesperar, porque você está querendo ter controle ou exercer naquilo que nós não vamos poder. Temos que fazer a nossa parte, estamos aqui, tem que ter uma consciência, procurar fazer o que é certo. Mas peraí, meus olhos não estão aqui, os meus olhos estão aqui, que é eterno. Meus olhos estão nem para a direita nem para a esquerda, estão para cima. É para lá que eu vou, é esse o reino que eu pertenço, é o reino dos céus. Esse é o governo pelo qual eu luto, pelo qual eu milito, e aonde eu estou, o governo dos céus. Amém, amados? Então quanto mais você colocar os teus olhos nisso, mais paz você vai ter. Porque por pior que fiquem as circunstâncias, aí é uma particularidade minha, amém, amados? Eu creio que as coisas não vão melhorar muito. Nós vamos ter o nosso esforço para que as coisas continuem bem, para que a economia reaja, mas a realidade é que pelo menos é o que eu acredito, é o que eu observo na palavra, é que vai estreitar cada vez mais. Mas vai vir o fim? Não vai vir o fim. Pelo menos para aqueles que creem, não. Vai vir o começo para nós. E é quando o reino do nosso Senhor Jesus Cristo vem. É quando Ele vem reinar. Vai ser o fim para o diabo, para os demônios, enfim, para essas potestades, essas desgraças, tudo aí, vai o fim. Aí para eles acabou, porque aí Jesus vem soberano. Ele vai derrotar e subjugar o inimigo. Amém? Então na verdade, quanto mais eu olho, mais expectativa eu tenho. Eu não sou tomado por uma ansiedade. O medo muitas vezes ele tenta de alguma forma falar de perseguição, de coisas assim. Mas espera aí, sempre confio em Cristo. Vou deixar de confiar? Eu confiei nele quando o tempo estava bom, vou deixar de confiar quando o tempo está ruim? Eu aceitei o bem, vou aceitar o mal, mas os meus olhos continuam no mesmo lugar, no autor e no consumador da minha fé. Estão comigo, amados? Glória a Deus. Por que vocês se preocupam com roupas? Contudo, lhes digo, que nem Salomão, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, fica firme, hein, Rondinelli? Não vai desviar agora por causa disso daí, que senão vai ser lançado no fogo. Fica firme e constante em nome de Jesus. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Você viu que o Ronde está até mais bonito agora, mais gordinho, né? Da camiseta vermelha que ele estava, agora com a camiseta xadrez, comportado, como um diácono, um homem responsável, homem de Deus, pregador do evangelho. Deus faz grandes coisas, cara. Deus é poderoso. Naquela época ali, sabe o que acontecia? Naquela época ali, os caras dormiam no fundo da igreja. Fabinho, Felipe, Rondinelli. O coitado do pastor, não sei como que o pastor não desviou, porque o pastor chegava, os caras estavam secando cueca no púlpito,
Era um negócio que fosse eu tinha ido pro inferno, porque eu não ia suportar um negócio desse. Os caras dormiam em cima da outra, sei lá onde que era, os colchão caíam na hora do culto. Era uma situação, Deus fez uma revolução, aleluia. Passou uma bola de neve lá e disse que levou todo mundo embora. Parece que foi essa visão, não foi? Sabe por que foi isso daí? Foi para dar paz pro pastor lá, para ele poder pregar o evangelho em paz, salvar as vidas, cuidar do povo do Pina lá. Foi isso que Deus fez. Falou, deixa eu tirar de lá, porque ele não vai mais suportar esses caras. Aí eles vieram para cá, Deus malhou bem eles, e aí estão crescendo como homens, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, amém? Versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Quem corre atrás disso? Então faz uma análise aí. Esse texto, no versículo 32 aqui, ele é um termômetro para você poder enxergar onde está o teu coração, porque ali é onde está o teu tesouro. A tua preocupação hoje, ela é a mesma dos incrédulos? Com certeza você conhece pessoas que são ímpios, você ama essas pessoas, quer alcançá-las para Jesus, inclusive, em nome de Jesus, sei não, amém? Mas vamos falar da tua realidade, da tua essência, da tua motivação. A tua preocupação hoje, ela é a mesma das pessoas que não conhecem Jesus, com quem você convive, com quem você tem aí algum tipo de amizade, algum tipo de vínculo. Por quê? Porque se for, amados, teu coração está no lugar errado. Se for, a chance de você ser dominado pela ansiedade, ela é muito grande. A tua preocupação é outra. Por quê? Porque você pertence a outro mundo. Você pertence ao reino dos céus. A tua visão e a tua preocupação tem que ser com as coisas eternas. Amém? Olha o que Deus está dizendo para você. Não se preocupe com essas coisas, pois os pagãos eles correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Entenda uma coisa, amados. O lugar de cristão não é um lugar de alguém pacato, de alguém parado, não. É um lugar de quem trabalha. Porque nós trabalhamos o tempo todo. Amém, amados? O Pai trabalha, Jesus trabalha, Ele nos chamou. Ele, com Jesus, quando Ele vai embora, Ele dá uma ordem, Ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. A questão é, nós estamos envolvidos, nós estamos gastando a nossa energia, principalmente com o quê? Ainda que eu trabalhe, é claro, você não tem que ficar internado na igreja o tempo todo. Você vai para a rua, você vai trabalhar, você vai ter uma vida profissional, e você vai para lá fazer a diferença. Você vai estar nas empresas, você vai estar no mundo dos negócios, você vai estar nas artes, você vai estar inserido em tudo. Mas espera aí, você sabe o que você carrega, você sabe de onde você é, você sabe que você está ali como embaixador. A tua visão, o teu caráter, os teus princípios, por onde você vai, você leva o princípio do reino. Você carrega o reino com você. Você está indo, e por mais que as situações elas se abalam, você não se abala. Você na verdade vai se tornar um porto seguro. Você é aquele que traz os céus, é você que liga na terra aquilo que é ligado nos céus, é você que traz à existência as coisas que não existem, porque você é o homem e a mulher de fé naquele lugar onde Deus está te posicionando. E é isso que você tem que entender. A tua mentalidade não é a mesma. O que é prejuízo para um homem terreno não é prejuízo para um homem espiritual. Prejuízo para um homem espiritual é o quê? É perder a presença de Deus, é perder a bênção de Deus, é perder a comunhão com Deus. Isso desespera alguém que ama a Deus. Olha para Davi, quando entendeu o pecado dele, ficou desesperado. Ele falou, só não retira de mim a tua presença. Ele clama, ele se humilha. Amém, amados? Uma coisa, peça ao Senhor, você começa a ficar desesperado, aí sim pode vir uma ansiedade, mas uma ansiedade pela presença de Deus. E aí você faz o quê? Versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as coisas vos serão acrescentadas. E aqui, amados, há uma grande inversão na nossa realidade, porque as pessoas elas crescem ensinadas a buscarem em primeiro lugar as coisas. Isso fica incutido em nós. Para remover isso e se alinhar com os princípios do reino é um trabalhinho, mas Deus faz. Só que você tem que se sujeitar, porque o que acaba acontecendo, como já vem com essa cultura, que o mundo fica pregando na tua cabeça, você tem que ser alguém, tem que estudar para ser alguém, como se ser alguém era só ter uma profissão e ganhar dinheiro. Se alguém é ter um homem de caráter. Amém, amados? Não adianta nada você estar muito bem posicionado na tua vida profissional, mas você ser um tremendo mau caráter lá, ser uma mulher que é fraudulenta, uma pessoa que mente, para mim não é alguém, porque isso tudo vai passar, e quando acabar isso, qual foi o resultado da tua história?
Agora, um homem de caráter, o próprio Deus, ele garante que ele posiciona. Aquele que é fiel no pouco, ele coloca no muito. Ele honra os filhos dele, ele não vai deixar por cauda, mas ele põe por cabeça, porque ele é Deus, é ele que faz. Mas esse não é o meu objetivo é o meu Deus, o meu objetivo é a eternidade. Então eu busco em primeiro lugar as coisas do reino, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus garantiu. No versículo 32 ele diz que o Pai sabe o que você precisa, e no 33 ele está dizendo que todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo? Basta agora você permanecer, basta agora você confiar no Senhor, basta agora você entender que você é filho. Amém, amados? Glória a Deus. Pastor, mas me ajuda um pouco mais acerca disso. Há um texto lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que é uma receita para isso. É a receita para não ser dominado pela ansiedade, e uma receita para chegar no versículo 33 de Mateus 6, que é para você conseguir alcançar a condição de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Então Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos. Então entenda isso. Não andar, não é você ficar um momento ansioso, porque vai ser inevitável. Mas você se deixar ser dominado por aquela ansiedade, você passar 1 ano, 2 anos, sei lá o quanto tempo ansioso por uma mesma situação, isso não pode acontecer. Isso não pode existir. Então não ande ansioso por coisa alguma. Pelo quê? Por nada. Nada. Fazer o que então? Mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresente-se a Deus. Então faça isso, filho. Começa a fazer isso agora. Não sei qual é a tua dor, mas começa a se apresentar diante de Deus com oração. Obrigado. Comece a se apresentar diante de Deus com súplicas. Comece a chegar a esse Senhor, a esse Deus, ao teu Salvador. Pode deixar o versículo aí por enquanto, 4:7. E você vai se apresentando ali, pode ser o 7 mesmo. Você vai apresentando os seus pedidos, você vai apresentando a sua vida, você vai suplicando ao Senhor. E essa presença, amados, uma consciência de eternidade, ela vem com intimidade com Deus, porque Deus é eterno. Quanto mais tempo você passa na presença do eterno, mais consciência de eternidade você vai ter. O que eu estou te falando aqui, você não vai aprender lendo, você não vai aprender estudando livros, você não vai aprender em um curso, você não vai aprender numa teologia, você não vai aprender num culto. Quem vai te dar isso é o próprio Deus. É uma consciência dele, é conhecimento de Deus, é tempo na presença de Deus. Então uma vez que você vai se apresentando diante do Senhor com orações e súplicas, você vai entendendo o reino, e você vai participando do reino. E o reino, ele está em você, está dentro de você. Só que ele começa a ganhar espaço, ele começa a dominar as tuas motivações, ele começa a dominar as tuas preocupações, ele começa a dominar as tuas intenções. Então ele está em você, e você percebe como aquilo é muito mais importante. Uma vez que você entra diante de Deus, muitas vezes o problema que para você era gigante, ele já diminui, porque às vezes ele perde a razão de ser. Você fala: poxa, estou me preocupando tanto com isso, mas isso nem é tão importante assim. Diante de Deus eu vejo coisas que são muito mais importantes, coisas que são eternas, coisas que são mais altas. Eu percebo o amor de Deus, eu percebo o perdão de Deus, eu percebo: meu Deus, por que eu estava me desgastando tanto com isso? Estava roubando tanto a minha paz. Parecia que é um baita de um Golias, mas na verdade uma pedrinha já derruba. É um problema que é simples de resolver, mas aonde? Diante de Deus, porque é no nome dele que você guerreia. Agora já não são mais os seus interesses, passam os seus interesses do Rei. Amém? O Rei do reino dos céus, e você está diante dele. Aquilo que importa para o Rei passa a importar para você, que é seu filho, passa a importar para você, que é o seu servo, passa a importar para você, que o ama sobre todas as coisas, porque agora você já não só ouve falar, mas você o conhece, porque você o contempla, você anda com ele, você não anda ansioso. Eu ando com o Senhor, eu conheço de com ele andar, e agora ele, para mim, ele é tão real, ele é tão real, ele é tão real que eu não consigo buscar outras coisas. Essas coisas até
eu preciso delas, são importantes para mim, mas eu reconheço algo que é muito mais importante, algo que tem muito mais valor para mim, algo onde eu sou também valorizado, onde eu sou amado, onde eu amo. Então eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu busco o seu reino, o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Então aquilo que antes eu precisava me preocupar, não preciso mais, porque aquele que sustenta tudo, aquele que criou tudo, aquele que sustenta o mundo criado, Ele se preocupa e Ele me sustenta. Ele é quem abre os céus, Ele é o meu provedor e Ele traz sustento sobre a minha vida. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, não há uma explicação, há um sentimento, há uma certeza, há uma convicção, há uma fé que é gerada através dessa intimidade, através dessa verdade. Ele é real, Ele é real. Então uma paz que eu não preciso com que as folhas parem de se balançar, os ventos cessem, ou que não haja tempestade, ou que não haja barulho, não haja terremoto, não haja guerra. Pode existir tudo isso, aí ela excede o entendimento e ela guarda o meu coração, ela guarda o meu coração, ela guarda a minha mente, porque eu estou em Cristo, aleluia.